volta o terceiro tempo do Golaço aqui na Oeste Capital. Para KTO.com, Patrimonial Segurança, Sorte Mania, Lojas Bom Sucesso Chapecó e Vicine Pneus, os nossos parceiros aqui do terceiro tempo do Golaço. E como prometido, recebendo o novo executivo de futebol da Chapecoense, Carlos Quila. É um prazer tê-lo com a gente, Quila. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Oeste Capital. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Um momento ímpar. Assumindo nesse momento aí a gestão de futebol da Chapecoense, num momento não tão bom, né? Mas os trabalhos sempre que a gente sempre diz que nunca cai as oportunidades, aquelas das melhores nas nossas mãos. Mas a gente está preparado, tem muita experiência, né? Tem pessoas muito competentes dentro do clube e a gente vai fazer de tudo para reverter esse momento. Qual foi a primeira impressão, Quila, chegando na Chapecoense assim? Olha, o que eu posso te dizer assim, o clube, eu já tenho muitos clubes, é o clube mais organizado que eu trabalhei, né? A estrutura administrativa e organizacional é fenomenal, assim, está à frente de nesse aspecto nós estamos à frente de a maioria dos clubes da Série A. Eu fiquei surpreendido com isso, né? Eu acho que o que precisa mais é a questão realmente do futebol, né? Que a gente precisa rever algumas questões, mas isso a gente vai ter tempo, embora a necessidade urgente da gente reverter esse momento. A primeira grande mudança, o primeiro grande desafio teu? O que precisa de mais urgente para ontem? Assim, a gente chega num clube, nós precisamos, primeiramente, conhecer o clube, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso você demanda um pouco de tempo. Eu fiz questão, inclusive, de fazer essa viagem já para ter o primeiro contato com a comissão técnica, os atletas. O desafio hoje é buscar os reforços necessários, né? A gente aplica muitos filtros, né? A gente precisa saber se o jogador está apto, se ele tem condição física para entender e jogar dentro do nível de intensidade que o treinador exige. Você precisa ver se ele tem histórico de lesão. A parte técnica é fundamental. Mas, feito isso, ainda tem a questão financeira, né? Então, assim, a gente coloca é muito exigente nesse sentido. E o mercado hoje, esses jogadores que hoje poderiam nos atender, estão trabalhando em algum clube. Então, dificilmente você tem essa condição de tirá-los, né? Os jogadores que estão voltando, muitas vezes estão desde março, abril, mas sem jogar, né? Os campeonatos fora do país acabaram muito tempo. Então a gente vai ter em algum momento que abrir isso, né? Tirar um desses filtros, reconsiderar para poder trazer os reforços necessários. Nem sempre nós vamos conseguir aquilo que a gente pensava a princípio. 7h10, estamos recebendo o executivo de futebol da Chapecoense, Carlos Quila, tá aqui com a gente hoje, e eu já vou passar a bola aqui pro Rangel, pro Fazolin, pro Fernando Matos, que participam da entrevista, pro Matheus Montemeso também, sempre pra Vicine Pneus. Agora a Vicine Pneus tá na rua Tiradentes, em frente à Nissan, pertinho da Fernando Machado. É um novo endereço e a mesma qualidade em produtos e serviços para cuidar muito bem do seu carro, além de toda a linha de pneus Goodyear. Vicine Pneus, Auto Centro, mais ágil e mais versátil, revendedor oficial Goodyear. Tem muita gente faturando prêmios com Sorte Mania e nesse domingo tem mais dinheiro pra você. São 40 mil reais só no quarto prêmio. Isso mesmo, 40 mil reais em dinheiro vivo e mais 2 mil no primeiro, 2 mil no segundo e 2 mil no terceiro. E ainda 10 giros da sorte no valor de 400 reais cada. É dupla chance e somente pro Oeste Catarinense. Adquirindo Sorte Mania, você estará ajudando o Instituto Plural. Sorte Mania, por apenas 10 reais, Rangel Gnolin. Quila, obrigado por ter vindo até o nosso Golaço. É um prazer falar contigo. Durante a tua apresentação, você falou sobre a diretoria ter liberado, né, um pouco a mais do orçamento. O que na prática tu pode falar para nós, para os torcedores também, agora com um pouco mais de tempo, do que esse dinheiro que foi liberado pela diretoria dá para trazer? 3, 4, 5 atletas, o que você imagina? Eu preciso voltar um pouquinho e dizer que a diretoria ela teve a responsabilidade na questão orçamentária por conta de todos os problemas que a Chapecoense viveu ultimamente e ter esse equilíbrio. Então ela fez uma opção de fazer um investimento menor a princípio, apostar muito na continuidade do trabalho que vinha
sendo feito, ocorreu a saída do treinador anterior, a gente trouxe um outro treinador, né? Eu acho que a ideia de jogo dele é bem o que se encaixa na Chape para o momento que vai, na competição que vai disputar, né? Que é a Série B, no qual a gente é um dos menores investimentos. Então você tem que ter um futebol mais reativo. A gente teve uma dificuldade na questão do grupo, né? Que ele foi formatado por um treinador e hoje está com o outro. Então é uma dificuldade que se gerou. Então, com a minha vinda, né? A gente liberou-se esse orçamento, daria realmente para trazer bons atletas de um nível acima da média, né? No mínimo 4, 5 jogadores nesse nível, porém o mercado não disponibiliza esses atletas hoje, né? Eles hoje, como eu disse na primeira intervenção, esses atletas eles já estão trabalhando em outro clube, né? Ou em outros clubes. Então a gente vai ter que ser criativo, nós vamos ter que abrir mão de alguns filtros, né? Para poder trazer jogadores de nível que, se muitas vezes um ou outro vocês vão estranhar, mas o cara não joga há 3 meses, o cara não joga, mas infelizmente o que está em atividade a gente não consegue trazer, embora nós tenhamos os recursos, os clubes que estão lá não liberam. E uma outra questão importante é que essa questão da nossa pandemia, o Covid, os clubes temendo talvez uma infestação dentro do seu clube, ele faz uma opção de manter uma quantidade de jogadores maiores, né? Ao invés de ter 28, 30 e tem mais a opção de complementar isso com a base, eles estão trabalhando com 35, muitos 38, formando um time já de um grupo de treinamento à parte para uma emergência dessa. Então, esses jogadores que normalmente a gente poderia trazê-los, né, de jogadores que estão em clube de alto nível, a gente não consegue por conta disso. Então, as dificuldades elas são muito grandes, né, nesse sentido. Mas, assim, nós temos algumas negociações bem encaminhadas, né, negociações que a gente imagina que mais tarde da semana que vem a gente já possa contar com alguns, embora alguns a gente precisa de janela, né, de entrada no país. Eu ia perguntar exatamente isso. Esses jogadores estão no país ou estão fora do país, Quila? Alguns, né, não está no país e aí a gente precisa trazer a logística para trazer esses jogadores também. É outra dificuldade que nós temos limitação de entrada no país de jogadores ou de pessoas, né, de alguns países. Então, vocês não fazem ideia o que a gente passa lá dentro hoje, eu e o resto o Robertinho, o Neto, enfim, nós trabalhamos intensificando essas questões todas, né, para poder primeiro trazer os jogadores para o Brasil, colocá-los em condição de jogo, né, porque só poderão atuar realmente a partir do mês que vem. E aí sim, né, como um fator positivo nesse momento é que os jogos passaram a domingo. Isso nos favorece no sentido que a gente vai ganhar um tempo, né, vamos perder poucos jogos e para a gente poder fortalecer esse grupo. Carlos, boa noite. Fazolin, tudo bem? Prazer. Você falou sobre planejamento, né, sobre o momento em que você chega na Chapecoense. A gente falava sobre isso, inclusive a gente perguntou aos nossos ouvintes hoje, fez uma pergunta sobre a questão de contratar, não contratar. A gente está no mês 7, né? A Série A do Campeonato... Você está falando de atletas. Atletas, obviamente. E eu queria perguntar a você o seguinte, o que você vê desse planejamento da Chapecoense, né? Esse planejamento que foi um pouco conturbado, né? Teve saída de treinador, de 2 treinadores inclusive, né? Uma montagem de um grupo mais jovem, uma aposta na base, a perda de jogadores da Série B, que foi uma Série B muito boa para a Chapecoense. E eu queria que você falasse também a respeito do planejamento a partir de agora. Qual é o planejamento? A gente vai contratar, vai atrás de jogadores, são jogadores assim, são 5 jogadores, 4 jogadores. A gente não consegue mensurar exatamente jogadores, mas para o torcedor entender qual é o planejamento da Chapecoense a partir de agora, tendo em vista 11 rodadas passadas do Campeonato Brasileiro e vislumbrando esses jogadores que você falou. Bom, prazer, né? Tá te conhecendo, espero que a gente tenha uma boa relação. Com certeza. De trabalho. Bom,
a Chapecoense, por tudo que passou, pelo conhecimento do pouco tempo que eu estou aqui, aquilo que eu conversei com a direção, né, é importante que ela gere ativos. Eu acho que é uma solução a médio e longo prazo extremamente importante para consolidar todos os planejamento financeiro que foi feito, né, para os próximos anos. E é o único orçamento que não está no orçamento, é uma venda, porque ela é uma venda, é um fato extraordinário, são receitas que não estão... Ela pode ou não pode acontecer? Pode ou né? não pode acontecer. Isso você só gera ativo se você oportunizar para jogadores formados no clube. Dificilmente você faz negócio com um jogador que oportunamente veio para cumprir um ano de contrato, né? Esse atleta normalmente ele vem para cá, ele recebe o salário dele, ao final do ano ele vai embora, ele deixou o trabalho dele, que é a parte desportiva, o desempenho dele dentro de campo, né? É isso que fica. Isso é importante porque muitas vezes você manter um clube como a Chape na Série A, você deixa já para o próximo ano você já tem um orçamento considerável de verbas de transmissão, né? Então eu vejo que o trabalho foi bem feito, foi bem planejado, tanto que a gente, hoje, quantos jogadores nós temos formados no clube que estão jogando, né? No jogo de domingo, entrou o Foguinho, né? Que é um jogador que vai oscilar, porque ele é menino ainda, né? Mas é um potencial. O João, o goleiro, né? Que está lá. Entrou um jogador de 17 anos, jogar no Maracanã. Isso são coisas que futuramente vocês vão ver o resultado, né? Agora, a pessoa que é imediatista, muitas vezes, o torcedor, muitas vezes não quer saber disso, ele quer o resultado, né? Mas eu acho que a Chape tem... É um clube relativamente jovem com relação à maioria dos clubes e já consolidou no mercado nacional, é uma força do futebol brasileiro, mas sempre foi trabalhando com planejamento, são pessoas competentes que estão dentro do clube, são empresários, pessoas que militam no futebol aqui, que têm o êxito profissional e traz esse know-how para dentro do clube. Então, por isso, talvez o clube é tão organizado, né, como me pareceu e é, né? Só que, assim, o que acontece? Hoje nós precisamos de jogadores experientes, né, para trazer alguma expertise de vivências de grandes competições, para transmitir para o resto do grupo. O tempo, por si só, ele vai dar para esses meninos. Mas se a gente agregar jogadores que já viveram Libertadores, já jogaram competições importantes, eles vão transferir essa experiência deles em algum momento dentro do campo, dentro do jogo, dentro do treino, né? Isso é muito importante. Eu vou relatar um fato para vocês que aconteceu no jogo de domingo, né? E é fato ainda de falta de vivência, né? Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, o João caiu, teve uma bola alta, dividiu uma bola e caiu, né? Aí o médico nosso, o massagista ficou na beira do campo para entrar, era um momento de matar o jogo, segurar o jogo, mas por força da inexperiência ainda, foi lá, o Pedro veio ali, o Pedro me dando a mão, levantou e continuou o jogo, né? O Diego, no final do jogo, caiu, eu relatei 2 minutos no chão. Então, por isso que ele ganha o que ele ganha, a experiência que ele tem, um jogador que jogou Champions League, enfim, jogou competições importantes, é a experiência que ele tem. Essa nós não temos ainda. Para consolidar isso, nós precisamos de tempo ou agregar atletas com essa experiência, né? E é isso que vem se fazendo, é isso que nós estamos tentando trazer jogadores com essa rodagem. Eventualmente nós vamos ter que apostar em algum jogador jovem, né, que ainda não está no estágio para jogar uma Série A, como a gente está fazendo com os nossos, mas em funções que a gente não tem opção hoje, que o Jair tem pouca opção. Ô Quila, você falou de jogador experiente, que jogou várias competições. Em Caxias falam sobre o interesse da Chapecoense no Léo, zagueiro. Ele se encaixa nesse perfil que a Chapecoense busca? Nós não tratamos desse assunto, né? Isso não impede que, eventualmente, nós possamos trazer jogadores assim, mas no momento não é o que nós estamos priorizando. Uhum. Tá fora. Esse cara tá fora do baralho, então? Não disse isso. Ah.
Então eu me entendi mal. Tem uma parte ali, no momento, a gente não está priorizando. Hoje, 7h22, né? Daqui a Não, pouco, não, mas 7h23. isso vocês, claro. Certamente isso vocês não vão esperar de mim. Eu Sim. sou bem franco e a realidade das coisas não temos que esconder. Vocês são as pessoas que passam as informações do clube para os nossos torcedores. Nós temos questão de não iludir ou não o torcedor. Nós temos que ter essa prática. Então, Léo, zagueiro do Cruzeiro, é um nome que nesse momento Não interessa. não me interessa. Muito bem, isso é uma informação importante. 7h23, que é uma informação que vinha lá de Caxias, que a Chapecoense, o Juventude e o Sport, né, eram jogadores que travavam aí uma batalha nos bastidores pela contratação do Léo. Muito bem. Ô, Fernando, fique à vontade aqui, viu? A sua pergunta aqui pro Carlos Quilo, executivo de futebol da Chapecoense, que hoje nos visita aqui no Golaço, às 7h23 para Patrimonial Segurança. Gol! É isso que a Patrimonial Segurança, oficial da Chape, faz pelo time. Oferece o melhor apoio dentro e fora de campo pro nosso Verdão se preocupar apenas com o que realmente importa. Patrimonial Segurança, cuidando da sua casa, do seu condomínio, da sua empresa e do nosso time do coração também. E KTO.com, site de palpites esportivos e jogos online. Não esqueça, quando você for entrar pela primeira vez no site da KTO, digite o código promocional Oeste Capital. Quando você for preencher o cadastro, digite o código promocional Oeste Capital. E nesse meio de semana aí tá muito legal para você se divertir lá no site da KTO. Tem Libertadores, tem jogos da Copa Sul-Americana também. Fim de semana tem rodada da Série A. Esse meio de semana tem jogos também da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, KTO.com é o site para você se divertir. Viva o esporte com muito mais emoção e sempre sabendo das probabilidades. KTO.com. Eu quero inicialmente cumprimentar o Carlos, que seja bem-vindo aqui, né? Como você falou, que seja uma relação proveitosa, né? Na busca de informações e também nessa transparência com o torcedor. O meu questionamento é no sentido, Carlos, você até relatava uma situação aí que você teve numa passagem pelo Brasil de Pelotas, né? É você tendo que buscar resultado, mas já nos torcedores aquele sentimento de um possível rebaixamento ter contaminado grande parte desses torcedores, né? Você chega em meio a um trabalho que já estava sendo realizado, é um desafio muito grande. Como conseguir, né, você ter essa responsabilidade de atuar diretamente no departamento de futebol, mas todo o trabalho, toda ação que você fizer em conjunto com a vice-presidência de futebol, o departamento de futebol como um todo, reflete, né, nessa relação com o torcedor. Quando você chega com um ambiente tão carregado, eu posso dizer, principalmente em termos de ansiedade do torcedor, preocupações, desconfiança, né? A gente vê em algumas situações o time demonstrando em alguns momentos, você traduziu muito bem esse momento do goleiro João Paulo, o próprio time, né, começa a ter o seu ânimo afetado, né? Como trabalhar isso, aonde buscar forças, né? Eu gostaria que você traduzisse isso, inclusive numa mensagem direta ao torcedor da Chapecoense. Bom, em primeiro lugar, nós estamos já decorrido um número grande de jogos. Nós, quando não tivemos êxito ou quando perdemos os jogos, perdemos sempre com uma diferença pequena. Isso mostra que o trabalho, não falta muito, né? Falta ganhar um jogo, né? Eu acho que é importante. E eu digo que o nosso campeonato, na verdade, começa agora, né? A meu entendimento, o que a gente fala internamente, né? Os nossos adversários diretos nós vamos começar a enfrentar. Nós encontramos até o momento só caroço, só carne de pescoço. Só carne de pescoço, né? Então se nós enfrentamos o Corinthians, enfrentamos o São Paulo, nós enfrentamos o Atlético e o Flamengo lá, e perdemos da forma que perdemos, isso nos mostra que o trabalho está sendo bem feito. Falta pouco. E nós temos a consciência onde falta. Isso eu relatei para vocês aqui. Falta uma certa experiência, né? Falta, muitas vezes, o jogador que já está habituado a jogar uma Série A, que muitas vezes nós temos uma chance no jogo, nós vamos ter duas, nós vamos ter 3 chances, né, no jogo. E nós temos que fazer. Hoje, sabe quantas chances nós somos o clube, o time
que perdeu mais chances de gol. Tem essa estatística para vocês. Então, é sinal que cria, né? Sim. E a contrassenso é o time que menos tem posse de bola, não é isso também? Então, mostra que a estratégia está bem construída, ela está bem forte. O que falta realmente é qualidade, né? Para sustentar a ideia de jogo, para sustentar o trabalho, a gente tem consciência disso, né? E quando o clube pensou nisso, não imaginava que poderia estar nesse momento, né? Então a gente sabe da responsabilidade, né? A gente sabe da grandeza da Chape hoje, o que a Chape representa para o futebol brasileiro, né? Hoje eu digo sempre que o segundo clube de todo o brasileiro é a Chape. Eu acho que a gente, como eu disse, a gente sabe da responsabilidade e estamos trabalhando fortemente para fortalecer esse grupo. A gente tem visto que o número de vitórias, né, os resultados aí mostram que também não é uma dificuldade só nossa, né? Tem outros clubes grandes que têm dificuldades até maiores, com investimento muito maior, então nós estamos muito mais perto de achar o caminho das vitórias que outros clubes. Quila, boa noite, prazer receber você aqui, seja bem-vindo a Chapecó. Matheus, e sempre à disposição aqui junto com a equipe. O senhor falou muito em experiência, em grupo, em rodagem de jogadores. E nós até aqui levantamos um debate ontem sobre um atleta em específico e gostaria que você até comentasse essa questão, que é do Geovânio, que é um jogador que já jogou competições internacionais, passou por Santos, Atlético Paranaense, Flamengo, enfim. Vivenciou muitas situações e já está aqui na Chapecoense um bom tempo e é um jogador que não está tendo uma sequência como titular. E o senhor relatou muito bem, ele tá disputando posição com jogadores que não têm tanta experiência assim como ele, e assim que teve uma chance, por exemplo, fez gol contra o Atlético Paranaense fora de casa. Já conversou com a comissão técnica sobre isso? Pode dar um parecer para nós aqui da imprensa, para os torcedores, do que está acontecendo de que o Geovânio não está tendo mais oportunidades? Eu tive a oportunidade de 2 jogos, né? Então, nós vamos conversando sobre isso, inclusive, anteriormente à vinda para cá, nós estávamos reunidos lá no CT falando alguns assuntos, incluindo esse, né? Mas aí é uma posição do treinador, o entendimento dele na construção do time, a estratégia de jogo a jogo, né? Ele nos relatou isso, que ele precisa construir uma ideia de jogo, uma estratégia sempre em cima do adversário. Então, baseado nisso, é que ele tem escalado o time da forma que ele está fazendo. Mas isso não quer dizer que o Geovânio não vai ser utilizado daqui para frente. Enfim, a gente está atento a esses detalhes, a gente sabe da capacidade técnica do jogador, é um jogador refinado, né, que muitas vezes, se sobrar uma situação de conclusão, ele tem essa capacidade, né, e a gente espera em seguida que ele possa participar dos próximos jogos mais ativamente. Então não há nenhum problema com o Geovânio, porque a gente chegou a levantar essa possibilidade aqui, Quila. Eu tenho certeza que também te chamou a atenção, né? Você chega, né? Tá, vamos lá. Do time da Chapecoense. Opa, Geovânio no time da Chapecoense, esse cara não tá jogando, né? Eu tenho certeza que isso deve ter te chamado a atenção também. É uma coisa que nos chamou a atenção, assim, né? Todo mundo tá tendo uma sequência e tá ganhando oportunidades. Ele não tá. E a gente chegou a levantar essa possibilidade. Não há nenhum problema interno com o Geovânio, então é uma opção do Jair Ventura. Até aproveitando essa tua deixa, o grupo de trabalho é fenomenal, assim, a dedicação dos profissionais, eles estão muito... A gente percebe no dia a dia que eles estão... nos passam assim preocupados, né, incomodados com a situação, né? Perfeito, a palavra certa, me faltou essa palavra, incomodados com a situação, porque a dedicação deles é total, a confiança que eles têm no trabalho, né, eles acreditam muito, a gente não tem um problema, embora a minha amostragem seja pequena, mas pelo que eu fiquei sabendo até então, nós não temos nenhum problema de ordem nenhuma dentro nem de disciplina, nem... É um grupo que gosta de trabalhar. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo bons jogos, né? Talvez se a gente não tivesse tão fechados, não tivesse tão dedicados aos profissionais, nós teríamos feito jogos piores. E uma coisa que eu já disse, vou dizer isso porque eu já disse isso ao treinador, eu disse ao presidente, eu disse isso ao Mano, que é o vice-presidente, nós estamos hoje jogando no nosso limite, né? Esse grupo que está hoje jogando, claro que à medida que voltar os outros atletas, a gente agrega qualidade, mas o grupo que está indo para os jogos, ele está dando o seu máximo.
não tem mais o que tirar desse grupo. Aí precisa realmente agregar o que eu disse antes. Precisamos qualificar, dar mais experiência, mais qualidade técnica, né? Para que esses aí comecem também a ter um rendimento maior, né? Ó, estamos recebendo hoje Carlos Quilo, executivo de futebol da Chapecoense, aqui no Golaço, 7:58, no oferecimento de Lojas Bom Sucesso. Aproveite a estação mais fria do ano e renove as roupas da família toda. Muitas novidades da moda mais charmosa do ano, muita economia e a qualidade para andar sempre na moda. Lojas Bom Sucesso, tudo em 10 vezes no cartão no preço à vista. Os melhores preços de Chapecó e todo o oeste catarinense, na Avenida Getúlio Vargas, 415, no centro de Chapecó. Agora a Vicine Pneus está na Rua Tiradentes, em frente à Nissan, pertinho da Fernando Machado. É um novo endereço e a mesma qualidade em produtos e serviços para cuidar bem do seu carro, além de toda a linha de pneus Goodyear. Vicine Pneus Auto Centro, mais ágil e mais versátil, revendedor oficial Goodyear para toda a região de Chapecó. Tem muita gente faturando prêmios com Sorte Mania e nesse domingo tem mais dinheiro para você. São 40 mil reais só no quarto prêmio, isso mesmo, 40 mil reais em dinheiro vivo e mais 2 mil no primeiro, 2 mil no segundo e 2 mil no terceiro e ainda 10 giros da sorte no valor de 400 reais. É dupla chance e é somente para o oeste catarinense. Adquirindo Sorte Mania, você estará ajudando o Instituto Plural. Sorte Mania custa apenas 10 reais. Montemeso, vamos dar uma passadinha aí pela Série B, Sul-Americana e Libertadores da América, antes da gente voltar ao papo aqui com o Carlos Quilo, executivo de futebol da Chapecoense. Sim, então o Grêmio tá fazendo 1-0 pra cima da LDU. 18 minutos do primeiro tempo, Léo Pereira, o garoto, tá fazendo 1-0, 19 minutos do primeiro tempo, isso, né, pela Copa Sul-Americana. E nós temos jogo em andamento também pela Série B com gol. Guarani faz 1-0 pra cima do CRB. Gol do zagueiro Ronaldo Alves, o experiente Ronaldo Alves, 1-0, 31 minutos do primeiro tempo. Os demais jogos, 0-0, já encerrado Vila Nova e Brasil de Pelotas. Avaí e Confiança também 0-0, só que 35 minutos do primeiro tempo. Nós temos jogo em andamento pela Libertadores, Boca Juniors e Atlético Mineiro e Cerro Porteño e Fluminense, placares fechados. Muito bem, Matheus acompanhando aqui jogos importantes, Série B, também os jogos da Sul-Americana e da Libertadores da América. Kila, antes de passar a bola pro Fazolin, só porque você deu a deixa na última resposta, né? Você falou do time que tá jogando no seu limite. E aí joga no limite, faz bons jogos dentro da sua proposta, como tem feito contra Atlético Paranaense, quase ganhou do São Paulo no Morumbi, quase ganhou do Atlético Mineiro em Belo Horizonte, quase ganhou do Flamengo no Rio, né? Dentro da sua proposta, né? É claro que teve menos posse de bola, mas assim abriu 1-0, né? E aí daqui a pouco tem um apagão, sofre 2 gols, perde o jogo. Tá jogando no limite, tá fazendo bons jogos, não ganhou ainda no Campeonato Brasileiro. Eu queria saber como é que foram suas primeiras conversas e o seu primeiro contato com o Jair Ventura, porque essa é uma preocupação que o torcedor tem manifestado também, que a qualquer momento o Jair Ventura pode abandonar o barco. Aquela coisa assim, né, dar murro em ponta de faca, claro, né, de daqui a pouco chegar à conclusão, gente, dessa laranja aqui eu não tiro mais suco, então vou tentar um outro projeto, porque aqui não vai dar. Claro. Você sente esse desânimo no Jair Ventura? Como é que foi o seu primeiro contato? Como é que tem sido as suas primeiras conversas com o Jair Ventura? Bem, com relação ao que fizesse a colocação, da minha colocação anterior, que nós temos feito jogos no limite, o que falta muitas vezes é a bola entrar. Né? Você cria a oportunidade e não faz o gol. Então eu acho que isso falta, eu acho que a gente está dando e está faltando só esse detalhe para que a gente consiga e depois administrar, né, o jogo. Eu acho que a nossa administração do jogo passa pela maturidade. Mas gera um certo desânimo, né? Quando você vê o time jogando bem, quando você vê o time criando e aí não consegue ganhar a primeira, gera um certo desânimo. E essa preocupação que o torcedor tem levantado em relação ao Jair Ventura. Isso não, com certeza não ocorre lá. A gente cada vez trabalha mais, né? Que esse é o objetivo. A gente mostra para os atletas, o Jair tem essa preocupação de mostrar o vídeo, mostrar o que eles construíram de positivo e o que faltou, o detalhe que faltou para a gente chegar à vitória. E a gente, a cada jogo, a gente está mais perto dela. Bom, com relação a esse teu questionamento, uma das primeiras ações minha dentro do clube era sentado com a maioria dos diretores e o presidente, eu falei, e aí, o treinador tá prestigiado, o treinador os caras positivo, esse é o cara que... Jair, e aí?
Tá ponta firme, ponta firme. Então, se o clube está satisfeito com o trabalho, o treinador diz que não sai de hipótese nenhuma, que vai até o final, então nós temos segurança naquilo que está sendo feito e o próprio treinador também tem essa segurança no trabalho e acredita muito no projeto do que o clube vendeu para ele. Então, eu acho que baseado nisso e no que eu estou vendo no dia a dia, agregando esses atletas que vão chegar, vão começar a se integrar e poder atuar, eu acho que a gente está, como eu disse, bem a cada dia mais perto da primeira vitória e aí as outras virão na sequência. Carlos, você já teve contato com o grupo, você já avaliou essas questões aí do falta um pouco, né? Da questão também da maturidade, e a gente batia muito nisso, e a gente bate muito no estado mental do jogador, que vai vendo a vitória chegando próxima e ela vai se amontoando. Parece que é uma montanha que ele não consegue escalar. Baseado nisso, vocês já mapearam quais são as principais carências da Chapecoense para atacar esses pontos nefrálgicos? Evidentemente que sim, né? Esse é fundamental que a gente saiba aquilo que a direção já tem, né? Já tem naturalmente isso, essa avaliação, porque eles estão no dia a dia há um tempo, o próprio treinador, e aquilo que a gente constatou, né? Eu acho que as coisas elas estão bem claras para nós, agora é a questão da gente ir ao mercado e trazermos os jogadores para preencher essas lacunas, trazer essa experiência. Tem funções, inclusive, que a gente tem carência, só tem um na função, né? Agora a gente trouxe da base mais um menino do lateral esquerdo, mas nós só temos o Busanello, né? Então a gente precisa trazer um outro. E o Ramon, qual que é a situação dele do Flamengo? Foi tentado? Foi, mas o Flamengo não libera, entra naquela questão do Covid, né? Que são atletas que estão disponíveis a qualquer momento, pode ser utilizado, então é uma dificuldade. E a situação do Lucas Mugni, ele que tem a logística complicada de sair da Argentina e vir para o Brasil? É possível. A gente está com uma dificuldade, realmente, os jogadores para entrarem no Brasil, né? A gente não consegue, não estou dizendo que é o caso dele, tá? Porque eu não posso afirmar isso porque ele não foi nem anunciado. Mas um jogador que possa vir da Argentina, hoje nós estamos com a seguinte dificuldade: ele não pode entrar via terrestre, não tem essa condição. Via aérea, está limitado o voo, tem um voo, mas tem lista de espera de semanas, então é uma dificuldade, né? Tem que criar o Internacional, se não me engano, trouxe um zagueiro, locou um avião, né? Foi buscou e é a única maneira que você tem, né? Então a gente está tentando aí todos os caminhos, Polícia Federal, consulado, fazer ponte aérea no Chile, voltar, enfim, a gente está buscando, a gente está bem perto já dos caminhos, dos desfechos, né, para fazer com que o jogador chegue, né, e possa já começar a treinar, até porque tem esse tempo para treinar, né, até a regularização, para que quando esteja em condição já possa nos ajudar aí na sequência. Até porque é um jogador da confiança do Jair, né? Foi no esporte e pode colaborar dessa forma. Só para não sair do assunto contratações, Fernando, a questão do Eric. Parecia era a minha pergunta. Era tua? Então vou deixar. Não, pode. Não, por favor. Eu ia atualizar, porque assim, ó... Valeu, obrigado, importante. Carlos, nós tivemos muito próximo de anunciar o Leandro Carvalho, aí veio aquela futebol internacional, atravessa, leva o atacante. Inclusive, estava sendo até esperado em Chapecó, né? Era dado como certo. Pintou o nome do Eric, aí vem à tona Ceará, Internacional, equipes que têm um poder de investimento. E numa reunião que eu participei recentemente com a diretoria da Chapecoense, como convidado ali com outros colegas da imprensa, foi falado que a Chapecoense não tem a mínima condição em entrar em leilão por jogador, né? Nesse caso, o Eric ainda é uma possibilidade, ou com esse interesse de outros clubes com maior poder econômico deixa de ser uma alternativa para a Chapecoense dentro desse planejamento que você está detalhando aqui? Bem, o Eric, assim, eu posso falar bem do Eric porque estou morando em Recife e acompanhei bem o desenvolvimento dele. Ele é um potencial de negócio muito grande, né? Porque ele é um ativo importante, eu acho que é um jogador que pode gerar dividendos ao clube, essa é a minha opinião. Eu passei inclusive isso para a diretoria.
Foi feita uma proposta financeira ao Braga, né, dentro de uma realidade financeira do clube, para adquirir uma participação econômica e o jogador vir para cá. O Braga naturalmente especulou o mercado, esperando coisas um pouco melhores, né? Eles pagaram realmente um valor considerável pelo atleta, e a nossa proposta, eu até brinco, né? Os portugueses já não são mais os mesmos da piada, né? Eles estão também hoje... Não, para negócio eles são muito bons, né? Então, assim, eles não vão querer vender um produto ou parte do produto por um valor menor do que eles compraram, né? Enfim. Mas a gente teve uma conversa na chegada com a direção, eu passei isso a eles, né? Eles entenderam bem, inclusive já fizeram uma melhora, quase que dobrando o valor inicial para investir, tanto é o interesse que nós temos nesse jogador. Mas, ao mesmo tempo, o Braga também não se manifestou. Então, assim, eu acho que de verdade não existe interesse desses grandes clubes, é uma especulação para valorizar ele, para dar mais mídia, né? Hoje, essa questão da mídia hoje... Para ganhar o que pede, né? E a gente não tem condição realmente de concorrer, mas realmente o esforço da direção em fazer uma proposta foi feita, né? Mas até o momento nós não tivemos nenhum retorno. Hoje está morno. Nós precisamos da posição deles, né? Se estabeleceu um prazo na primeira proposta, se deu um prazo, não se manifestaram. Se fez uma proposta aí, já não foi oficial, a primeira foi oficial, né? Que também não gerou. Então nós já estamos buscando uma outra via, uma outra alternativa de um jogador com as características similares, que no nosso entendimento faz a mesma função, né? E aí não teremos esse custo, né, desse investimento em direito econômico, que seria só a parte pagamento de salário, né? É um grande clube, não sei se a gente vai conseguir êxito nesse jogador, né? Mas estamos trabalhando para trazer. Quila, essa semana a gente deve ter alguém desembarcando em Chapecó? Se tiver passagem e liberar a fronteira, certamente. Que aí é o Mugni. Eu acho que até essa semana não. Essa semana é difícil. É difícil. Poxa. Não tem passagem, vai trazer o quê? Não tenho condição. Tu não tem um avião? Eu não tenho, mas nós achamos um fácil aqui na cidade. Então tá aí, tá no ar aí. Eu não tenho, mas eu conheço quem tem, viu? Bom, então já estamos perto de solucionar o problema. E é um apaixonado pela Chapecoense. Pronto. E numa outra situação com relação ao mercado da Série B, né? Inclusive nós estávamos falando de um jogador, que é o caso do Eric, que vinha sendo um dos principais atacantes, destaques na Série B. Quando você fala até em buscar um jogador que a Chapecoense hoje não tem, que é um reserva para o Busanello, o mercado da Série B oferece nomes para fazer essa composição de elenco e reforçar nesse sentido? Tem. Nós estamos mapeando e bem perto assim, de uma situação que a gente está avaliando de trazer um. Uma outra situação que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, que tu tens um relacionamento, tens um trabalho, né, no Grêmio durante anos, e a chegada do Felipão muda um pouco, né, o que estava previsto. Inclusive, não de uma maneira oficial, mas alguns nomes já circulam, até alguns jovens jogadores do Grêmio, que é uma característica do Grêmio nos últimos anos, emprestar esses jogadores, né? Para que tenham rodagem. A gente viu que quando chegou o Thiago Nunes, ele segurou todo mundo ali, inclusive alguns jogadores que não tinham mais aquele chamado clima com o torcedor. Nesse relacionamento com o Grêmio pode facilitar que, de repente, a abertura de um diálogo, uma conversa, para que jogadores, por exemplo, eu vou nominar o que de repente eu entendo que seja possível, né? Você falar de um Everton, por exemplo, é um jogador que ganha 500 mil reais. Léo Chu. Fora da realidade. Esse é o nome que eu gostaria de frisar. O Léo Chu já vejo que é um jogador que é da base, que é um jogador promissor, que fez um bom campeonato, ele esteve pelo Ceará, né? Então penso que é um jogador, jogadores desse porte. Cito como exemplo o Léo Chu. Você acha que é possível você abrir um diálogo nesse sentido, Quila? Te diria assim, a mudança de treinador, ela sempre traz uma mudança significativa. Uma mudança, né? E o treinador primeiro quer ver esses jogadores, né? Mas eu já passei uma relação lá pro executivo que está lá.
olha, esse e aquele me interessa. Esse Se contato- um desses aí... Esse contato já foi feito. Já foi um dos jogadores que a gente colocou na relação, fez o gol agora aí do Grêmio. Então, esse aí, entende? Isso foi anterior, né? Sim. Logo da chegada do Filipão. Ó, o Filipão chegou, vai ter mudança, vão ter jogadores que possivelmente não vão aproveitar. Eu me interesso. Se liberar esse ou aquele, a gente tem interesse à medida que me dá prioridade, digamos Sim. assim, né? Mas aí o Filipão já está num processo de remodelação, está usando muitos jovens e eu acho que é difícil que libere qualquer um deles. Mas se liberar, claro, tá lá. Eu espero que ele, pelo menos, dê a prioridade, né? Mas até o momento, o Léo Pereira fez o gol aí. Fez. Isso aí, Ô, Kila, como é que você vê esse desafio na tua carreira da Série A do Campeonato Brasileiro, né? A última vez que você esteve foi em 2014 com o Criciúma, é isso? Não cheguei... eu tive em 2011, a gente subiu o Náutico para a Série A, eu fiz a Série A 2012. A 2013 não cheguei a fazer, assim, eu sempre penso que quando você está num clube que você não se sente mais útil dentro do clube, eu não consigo permanecer. Eu pego as minhas coisas e vou para outro canto. Realmente, no Criciúma também eu não cheguei a disputar a Série A lá. Eu comecei o trabalho no estadual, né? A gente teve que fazer uma remodelação total, né? Trocou comissão técnica. Quando terminou o ano, eu fiz a transição com o Cícero Souza, o Cícero estava saindo, eu fui. Permaneceram, o clube não caiu, né? Na última rodada, a gente jogou com o Botafogo lá, os jogos paralelos, o Criciúma não caiu. Nós, quando chegamos, tinha 4 jogadores que permaneciam. O Hélio Paulista foi para o Inter. Então, assim, debandada. E você reconstruir uma equipe no período de dezembro, que é a época que os clubes todos já se reorganizaram, é muito difícil. A gente teve uma dificuldade muito grande aquele ano no estadual, né? E depois, quando eu levei o Caio Júnior lá para ser o treinador, logo na sequência, quando a gente trocou o treinador, eu tive uma série de divergências internas com uma pessoa específica dentro do clube. E aí a gente entrou em atrito e aí acabou que ele me demitiu. Eu e o Caio, né? Então, eu tô aqui, o Caio tá no céu. O Caio fez um trabalho espetacular aqui, mostra que talvez eu tivesse razão, mas enfim, o passado. Kila, é o maior desafio da sua carreira? Pegando assim a questão financeira, o momento no campeonato, 11 rodadas, nenhuma vitória, a posição na tabela de classificação. Não sei se é o maior, mas é o melhor. Opa! Isso é bom. É o melhor, porque, sinceramente, assim, eu fiz um trabalho o ano passado, a gente conseguiu colocar na Série B um clube que fazia quase 14 anos que estava na Série B. Foi um trabalho muito difícil, muito desgastante, muito estressante, porque normalmente nesses clubes centenários tem uma estrutura por trás muito antiga, funcionários viciados, enfim, algumas coisas que assim, deu muito trabalho, né? Mas à medida que a gente conseguiu o acesso, eu resolvi dar uma parada, dar uma descansada para poder esperar alguma coisa como a Chape, né? Que é um clube que eu disse isso e é de coração, eu estou muito orgulhoso de estar aqui, eu estou muito satisfeito de estar aqui, porque é um clube, como eu disse, assim, que é o do coração de todo brasileiro, por tudo que passou, pelo que vai passar, né? Eu acho que as pessoas que estão envolvidas diretamente na cidade, no futebol, são pessoas de um nível intelectual altíssimo, pessoas que, né, de um torcedor diferente, de um bom nível, ele tem a clareza, o entendimento do que a Chape tá passando e eu espero dar a minha contribuição, né? Espero que a gente consiga reverter essa situação, né? Porque as pessoas que estão dentro do clube hoje são pessoas extremamente responsáveis sobre todos os aspectos, principalmente no clube no aspecto financeiro, que eu acho que se acontecer de eventualmente a Chape não permanecer, a Chape ela se fortalece a cada ano, né, nesse processo de recuperação. Eu não gostaria, né? Não gostaria, mas eu não tenho esse poder, né? Mas vamos trabalhar incessantemente, a gente vem fazendo isso, a gente levanta cedo, a gente está tarde, telefone, ligação, enfim, para conseguir dar as condições, né, para o nosso treinador, que é uma pessoa extremamente preparada, fez um trabalho de reversão no esporte
muito parecido, né, com o que vai ser feito aqui. E o Sport já tinha passado muitas rodadas, né, já estava no segundo turno, quer dizer, é um trabalho um pouco, num prazo menor, é mais difícil, né? Nós temos muito tempo, né? Agora, claro, nós precisamos ter essa primeira vitória para consolidar o trabalho que vem sendo feito. De repente, com essa primeira deslancha. É perfeito. Carlos Quila, novo executivo de futebol da Chapecoense. Quila, que prazer tê-lo com a gente aqui no Golaço. Esperamos revê-lo mais vezes aqui com a gente, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero vir com vitória, né? Com certeza. Nós também. Com vitória, né? Perfeito, eu estou sempre à disposição, vocês podem usar aí o Guilherme, né, para fazer contato conosco aí, assim que vocês tiverem necessidade, qualquer dúvida, né, que possa surgir eventualmente. Eu confesso a vocês que eu não escuto rádio, eu não leio jornal, eu não vejo o site, não tenho redes sociais, que é justamente para mim não me contaminar com algumas coisas que a gente vê por aí. Não estou dizendo que é o caso de vocês. Não, né? mas o Golaço é bom, Quila. Pode ouvir, Não, tu vai dar risada é até. melhor não, é melhor não. Eu preciso estar com a cabecinha bem tranquila para poder enfrentar os problemas que nós temos, os desafios que nós temos. E eu espero que ao final do ano a gente possa estar, nós todos, né, com o torcedor da Chape, comemorando a manutenção, no mínimo, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. Amém. Que Amém. assim seja, né? 7 minutos para as 8. Matheus, para a gente passar a régua aqui, quem é que